Vamos lá, turma. Vamos aqui para a segunda parte sobre hidrografia do Brasil. Primeiro a gente viu a questão, lembra? O Brasil é pobre em lagos naturais, rico em lagos artificiais ou lagos de barragem, é rico no número de rios. Nós temos uma hidrografia muito rica, rios perenes, regime pluvial tropical, rios de drenagem exorreica, na sua maior parte desaguando em forma de estuário. Vamos para cá agora. Na hidrografia brasileira, as potencialidades dos rios dentro do Brasil. Esses rios dentro do Brasil, eles podem ser utilizados e são utilizados para quê? Vamos para cá. Para a geração de energia. Geração de energia. É só lembrar, a matriz, né, energética do Brasil é a usina hidrelétrica. Nós temos um grande número de rios, rios de planalto, quedas d'água, rios perenes, volumosos, caudalosos, com um grande volume de água. Então isso faz da geração de energia a principal utilidade, uma grande potencialidade e uma grande utilização dos rios no Brasil. Geração de energia. Além disso, a agropecuária. Uma grande quantidade de água dos rios brasileiros é destinado à irrigação de grandes projetos agrícolas dentro do Brasil. Fica um destaque especial aí para a transposição do Rio São Francisco dentro da área do sertão nordestino, e muito dessa água também destinada ao abastecimento do rebanho bovino, tá ok? Agropecuária. Você pode destacar também o abastecimento urbano e industrial. A maior parte das cidades é abastecida por água captada dos rios. A gente pode colocar, por exemplo, aqui dentro de São Luís, a partir do sistema Italuís, captação de água no rio Itapecuru, que é trazido para poder abastecer as áreas urbanas e industriais da cidade de São Luís, na verdade da ilha de Pão-Açu. Então, quando a gente fala dos rios, abastecimento urbano e industrial. A gente pode destacar aqui também a navegação. E quando você fala navegação, você vai estar se referindo ao transporte de pessoas e mercadorias. Transporte de pessoas e mercadorias. Nós temos um grande potencial de navegação no Brasil. Nós temos muitos rios no Brasil que são rios navegáveis, são rios de planície, principalmente na região amazônica. Mas nós não aproveitamos de maneira devida essa grande potencialidade do transporte hidroviário dentro do Brasil. Na verdade, você tem na região amazônica trechos onde você só chega de barco ou de avião. A cidade de Manaus seria um exemplo. Você tem grandes hidrovias no Brasil, como a hidrovia Tietê-Paraná e a hidrovia Tocantins-Araguaia, que inclusive faz parte aí do corredor de transporte, o corredor de exportação norte e nordeste do Brasil, abrangendo aqui o Maranhão, mas na sua maior parte, o nosso potencial hidroviário, ele é subaproveitado. Esses rios no Brasil também servem para a questão do turismo e a pesca. Questão do turismo e da pesca. Quando vocês falam da questão do turismo, chama a atenção o Rio São Francisco, chama a atenção aqui o nosso Rio Parnaíba, entre o Maranhão e o Piauí, ou o Rio Amazonas, dentro da área da região norte do país. E o grande potencial de pesca também nos rios da região norte do país, devido ao menor índice de poluição. As áreas com grande índice de poluição, principalmente no sudeste do país, na região de São Paulo, acabam diminuindo o potencial pesqueiro desses rios, certo? Então, potencialidades dos rios no país. E nós temos aqui os problemas. Os problemas
socioambientais. Os problemas socioambientais. Quando você fala desses problemas socioambientais nos rios brasileiros, a gente pode citar de imediato a poluição urbana e industrial. Poluição urbana e industrial. Muito do lixo das grandes cidades é despejado dentro dos rios. Do mesmo jeito que muitas indústrias acabam jogando dentro desses rios o seu lixo, né, sem nenhum tratamento, né, o seu sistema de esgoto industrial sem nenhum tratamento. Então, poluição urbana e industrial. Você tem também, em relação a esses rios, preste atenção, o assoreamento, que seria a grande problemática ambiental dentro da hidrografia no Brasil. Além da poluição, a questão do assoreamento. Quando você fala do assoreamento, a gente tem que lembrar o seguinte: você tem o rio, e na margem desse rio, existe uma vegetação que serve para proteger esse rio. Como é o nome dessa vegetação? Mata galeria, também chamada de mata ciliar. Mata galeria ou mata ciliar. A vegetação na margem do rio que vai servir para poder prender essa areia, prender esses sedimentos na margem desse rio, impedindo que isso caia dentro do leito do rio e acabe prejudicando a navegabilidade desse rio, o potencial de pesca desse rio, tá bom? Lembrando, essa mata ciliar ou mata galeria, preste atenção nisso, essa mata ciliar ou mata galeria, ela é uma APP. E o que seria isso? É uma área de preservação permanente. Então é uma área que teoricamente, não deve ser alterada. É uma área que ela deve ser protegida, não é isso? Pelo menos de maneira teórica. É uma área de preservação permanente, então é uma área que não pode ser alterada, é uma área que tem que ser protegida. No entanto, essa área, preste atenção, essa área de mata ciliar, que deveria proteger o rio desse assoreamento, você tem aqui, olha só, esse rio, você tem essa vegetação de mata galeria ou mata ciliar, que diminui o processo de erosão. Mas essa vegetação, ela vem sendo, olha só, retirada, principalmente devido à expansão urbana e industrial e o avanço da agropecuária. E o avanço da agropecuária. O que é que vai acabar acontecendo? Você vai ter, então, com a retirada dessa vegetação, um maior número de areia, um maior número de sedimentos se desprendendo dessa área onde antes existia a vegetação. Então você vai ter uma maior quantidade de sedimentos caindo dentro do rio. Isso é o processo de assoreamento.
é o entupimento do rio. O rio vai ficar com maior número de areia, um maior número de sedimentos dentro dele. Dessa forma,